Estamos estudando a doutrina da justificação pela fé somente e a estudamos do ponto de vista histórico e do ponto de vista teológico doutrinário. Entendemos que a doutrina concebida pela Igreja deve ter como fonte a própria Escritura e, obviamente, a doutrina da justificação pela fé é uma das que o apóstolo Paulo explica várias vezes em suas epístolas, mas sua análise mais completa da doutrina está presente em sua obra-prima, sua obra teológica em Romanos. Assim, passaremos alguns minutos hoje examinando algumas das passagens mais relevantes que Paulo nos dá em sua epístola. Já no primeiro capítulo de Romanos, ele desenvolve a ideia do juízo universal de Deus sobre a humanidade caída, que contém a revelação divina que Deus faz de si mesmo e, mais adiante, ele explica como os efeitos do pecado alcançaram todas as pessoas universalmente, tanto judeus quanto gregos. E ele coloca o mundo inteiro diante do tribunal da justiça divina com a conclusão de que todos pecaram e carecem da glória de Deus e que somos indesculpáveis. Mas enquanto explica a natureza do pecado humano, ele apela ao Antigo Testamento, ao Salmo que diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda. Você conhece essa passagem. E quando chega ao final dessa citação, ele diz o seguinte, no versículo 19 do capítulo 3. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então ele nos coloca diante do trono do julgamento de Deus e usa a metáfora da boca calada. Obviamente, isso significa que quando formos levados diante do trono do julgamento de Deus e aparecermos diante da sua santidade, a tendência humana natural seria apresentar todas as desculpas concebíveis que poderíamos dar para a nossa desobediência. Mas quando estivermos diante de Deus, ficará muito claro para todos os que lá estiverem que seria um puro exercício de futilidade dar qualquer desculpa ou fazer qualquer tentativa de racionalizar nossa desobediência a Deus. Em vez disso, no julgamento, nos calamos. Nenhuma palavra pode ser dita diante de Deus, pois sua justiça e seu juízo são tão óbvios. Então, Paulo continua dizendo: ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa declaração breve aqui é bastante importante para entender a doutrina da justificação. E também é uma declaração específica que o apóstolo faz que tem sido assunto de muitos debates e investigações na história da teologia. Ele começa dizendo: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Agora, a primeira pergunta é: a que ele se refere quando menciona as obras da lei? Alguns têm dito que essa é uma passagem restritiva, que se refere apenas aos requisitos cerimoniais da lei do Antigo Testamento. E que o apóstolo está dizendo aqui é que ninguém é justificado por cumprir todas as coisas que Deus ordena, como ele fez com os judeus, passando pelo sistema sacrificial e todas as práticas de culto associadas ao tabernáculo e, mais tarde, ao templo. Em outras palavras, ele está dizendo que ninguém será justificado por seguir os rituais que a lei ordena. Repito, essa é uma aplicação muito restritiva do texto. A grande maioria dos comentaristas, contudo, diz: não, Paulo não está só limitando isso à execução do ritual, mas a tudo o que a lei ordena, incluídas todas as obrigações morais que a lei de Deus impõe sobre suas criaturas. Então, ele está dizendo que pela obediência à lei de Deus, tanto em termos de culto, rituais e também moral,
que por guardar essas coisas ninguém será justificado. Então, nesse sentido, qualquer tipo de boa obra, segundo a nossa concepção, está excluída das bases da justificação. Outros ainda limitaram esta passagem a dizer que nenhuma obra de obediência feita antes da regeneração acrescentará algo à nossa justificação. Mas eles dizem que o que fazemos depois de nascermos de novo será a base da nossa justificação. Novamente, as obras são reintroduzidas aqui como a base para a justificação. Essa é uma parte da disputa entre Roma e o protestantismo, pois a visão protestante presume que isso significa que nenhuma obra feita em época nenhuma é a base para a nossa justificação. Até as obras feitas depois de nos convertermos, ou as obras que foram feitas depois de recebermos graça, essas obras que podem contribuir para a nossa recompensa no céu, nunca participam da base da nossa justificação. Vou apenas dizer o seguinte: quando ele fala sobre justificação, não está falando apenas de uma obra de perdão divino. Existe uma diferença entre ser perdoado e ser justificado. Uma pessoa é perdoada quando já foi declarada e foi condenada como culpada. E depois de ser sentenciada como culpada, o governador ou o presidente podem usar seu privilégio executivo de conceder clemência e perdoar essa pessoa, ou seja, livrá-la do castigo que corresponde à sua culpa. Mas a justificação não é um simples perdão. Parte da justificação envolve o perdão dos pecados, mas a essência da justificação é declarar uma pessoa justa. De certa forma, não precisamos perdoar uma pessoa que foi declarada justa. As pessoas justas não precisam de perdão. E assim a ideia da justificação vai além do perdão dos nossos pecados na cruz e se estende à declaração de Deus de que nós que estamos em Cristo e que temos fé, somos considerados justos diante dele. É por isso que dissemos o tempo todo que a imputação da justiça de outra pessoa, a justiça de Jesus, é tão fundamental e essencial para o nosso entendimento dessa obra de justificação. Deus nos declara justos assim que imputa a nós a justiça de Cristo. Paulo continua no versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Novamente, estamos falando da justiça de Deus, não da justiça pela qual ele é justo, mas da justiça que ele concede àqueles que não têm justiça. A concessão da justiça de Deus que vem pela fé em Cristo para todos os que creem. Então, mais adiante nessa seção, ele expressa: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu já disse várias vezes antes que o slogan justificação pela fé somente significa apenas a justificação é por Cristo somente. É pela obra perfeita dele. E quando olhamos para a obra de Cristo, esse é o alicerce e a base, ou a causa meritória da nossa justificação. Fazemos distinção entre sua obediência passiva e sua obediência ativa. A obediência passiva se refere à sua entrega voluntária de si mesmo
em obediência à vocação dada a Ele por seu Pai de morrer por nossos pecados. Ele se dispõe a ser sacrificado em nosso lugar. E nesse ato de redenção, ao qual Paulo se refere aqui, duas coisas se cumprem: a propiciação e a expiação. Às vezes, as pessoas têm dificuldade para se lembrar da diferença entre propiciação e expiação. Gosto de usar a metáfora da cruz, porque ela, em sua estrutura e em sua aparência, tem uma trave vertical que suporta uma trave horizontal, e isso nos dá a forma da cruz. Eu gostaria de considerar isso assim. Na cruz, vemos uma transação vertical que acontece. Essa é a propiciação. Quando Cristo, ao carregar os pecados do seu povo, satisfaz as demandas da justiça de Deus, ele as propicia. Ele paga por elas. Ele satisfaz o que a lei de Deus exige ao entregar esse sacrifício perfeito. Essa é a essência da sua obediência ativa, mas ao mesmo tempo em que ele faz essa propiciação, ele também realiza o ato de expiação. A palavra expiação começa com o prefixo ex, que significa desde ou a partir de. E a expiação se refere não apenas a Jesus pagando por nossos pecados através da propiciação, mas removendo nossos pecados. Para tão longe quanto o leste está do oeste de nós, é disso que se trata a expiação. Tudo isso teve por modelo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. No dia da expiação, o sangue do animal era derramado no propiciatório da Arca da Aliança e era uma cobertura, um tipo de reconciliação para satisfazer a justiça de Deus. Mas era usado um segundo animal. Talvez vocês se lembrem, um bode expiatório. O sacerdote punha as mãos sobre a cabeça do bode, então o bode era levado para o deserto. O propósito desse processo era impor as mãos para colocar os pecados do povo ou imputar os pecados do povo simbolicamente ao bode expiatório. Então, o bode expiatório era levado ao deserto por esse motivo. O deserto é fora do arraial. É o local da escuridão externa. É o lugar indigno da presença redentora de Deus associada à sua presença no meio do seu povo. Assim, como no Novo Testamento Cristo morreu fora da cidade de Jerusalém, ele é entregue aos gentios e cumpre toda a perspectiva do bode expiatório, onde os pecados do povo são colocados nele. E, em certo sentido, na cruz, por ser abandonado e amaldiçoado na cruz, ele está sendo enviado à escuridão externa fora do arraial, assim como o bode expiatório no Antigo Testamento. Essa é a obra passiva de Cristo, encontrada na sua propiciação e na sua expiação, em que ele é a vítima. Mas logo temos a obediência ativa de Cristo. Ela é absolutamente essencial para o ensino de Paulo sobre a justificação. A obediência ativa de Cristo se refere à sua vida perfeita sob a lei, onde o velho Adão incorreu em desobediência e, por sua desobediência, fomos levados à ruína. Pela obediência do novo Adão, agora recebemos uma justiça que é real, que se cumpre na vida dele. Entendam, se tudo o que Jesus tinha que fazer fosse pagar pelos nossos pecados, ele poderia ter descido do céu na Sexta-feira Santa, ido direto para a cruz e resolvido. Porém, era mais do que isso. Ele tinha que viver uma vida de obediência perfeita, para que seu mérito agora pudesse ser transferido para nós. Então, neste caso, ele se submeteu ativamente à lei de Deus,
Sua comida e sua bebida eram fazer a vontade do Pai. Então, ele viveu sem pecado. Assim, na nossa justificação é a justiça dele. Nosso pecado é transferido para ele na cruz. A justiça dele é transferida para nós pela fé. E Paulo prossegue ensinando que isso indica a satisfação de Deus devido à ressurreição. O apóstolo nos revela que Jesus foi levantado para a nossa justificação, o que significa que o sacrifício que ele fez, na sua obediência passiva e o mérito que ele obteve em sua obediência ativa, foram satisfatórios para o Pai. E então o Pai o ressuscitou dos mortos para demonstrar que essa obra de redenção resolveu, de fato, o problema, por assim dizer, e nos trouxe a reconciliação. Bem, as pessoas dizem, por que temos que passar por tudo isso? Por que Deus não poderia apenas ter exercido sua misericórdia e sua graça e perdoar os pecadores? E por que ele teria que executar seu filho e fazer tudo isso que algumas pessoas chamam agora de maltrato infantil cósmico e todo o resto? É porque Deus, sendo justo, nunca negociará a sua justiça. Ele não vai negociar sua justiça para garantir a sua justificação. Paulo afirma isso no capítulo 3, quando declara: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, etc. E ele quer demonstrar que ele mesmo pode ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, de novo, ao nos salvar dessa maneira, Deus retém sua própria justiça. Ele mantém sua justiça. Ele não compromete sua própria justiça, mas aplica essa justiça a outra pessoa, imputando nosso pecado a ela e sua justiça a nós. Ele mantém sua justiça e nós, que somos injustos, agora somos justificados. Então agora ele continua. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, é uma exclusão, não há lugar para se vangloriar. Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, esta é a conclusão, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E ele prossegue afirmando, no capítulo 4, que, pois diremos ter alcançado Abraão, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Para provar o seu argumento de justificação pela fé à parte das obras da lei, seu exemplo ou prova A é Abraão. Ele remete ao capítulo 15 de Gênesis, onde Abraão ouve a promessa de Deus e crê nela. E quando ele crê nela, as Escrituras dizem que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Novamente, temos a ideia de atribuir ou imputar que Deus agora considera Abraão como justificado. Quando ele deposita sua fé e confiança em Deus, antes de ser circuncidado, antes de oferecer Isaque no altar, antes de qualquer uma dessas coisas acontecerem. Ele é declarado justo pela fé que é oferecida. Perceba que a conexão é a graça. É por isso que, na tradição reformada, sola fide não pode ser separado de sola gratia. A justificação que recebemos é claramente pela graça. E então Paulo cita Davi
quando ele diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Deus não imputa o nosso pecado a nós, que merecemos esse pecado. Ele os imputa a Jesus. E todo o processo, que começa aqui em Gênesis, capítulo 3, e segue por toda a Bíblia, é ilustrado pelo tema da cobertura. Vocês se lembram do primeiro ato de misericórdia divina com Adão e Eva após a queda? Quando fugiram da sua presença, eles tentaram se esconder dele. Estavam envergonhados porque perceberam que estavam nus. Então o que Deus faz? Ele se compadece e faz roupas para eles. Os cobre. Cobre sua vergonha. Esse mesmo processo continua, como mencionei agora há pouco, no dia da expiação, quando o sangue cobre a tampa do propiciatório. Novamente, a ideia é que recebemos o manto ou a túnica da justiça de Cristo para cobrir a nossa nudez ou nossos trapos imundos, a fim de que a única justiça que temos para permanecer diante de Deus seja a única justiça da qual precisamos, que é a justiça de Jesus. Na nossa próxima sessão, o que quero fazer é comentar um pouco sobre as implicações ou os efeitos de sermos justificados. Depois examinaremos com mais detalhes o nexo entre o que Paulo ensina sobre justificação pela fé, a parte das obras, e o ensino de Tiago, onde ele parece contradizer o que Paulo ensina aqui em Romanos. Começaremos a estudar as consequências e os resultados da justificação na nossa próxima sessão.